O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebrando hoje esta tradição tão arraigada no coração do povo cristão, a realeza de Maria, que fez até surgir uma oração tão rezada, tão cantada, a Salve Rainha. Nós não devemos, no entanto, nos enganar a respeito do conceito de realeza, conforme a Bíblia e conforme o pensamento de Deus. E geralmente nós pensamos no rei, alguém que manda, e até nós sabemos que nem é isso, nem é assim. Poderíamos até dizer de uma maneira bem simples: coitados, são os que menos mandam. Na maioria das vezes são mandados, não é isso? Ou naquele tanto que podem mandar, fazem com sofrimentos. Por isso, nós queremos pensar na realeza de Maria ligada a um outro conceito, que é o do serviço. Olhem só, depois que o anjo faz a proposta, Maria responde: Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Aqui está a escrava, serva, Antila. Aqui está aquela que quer colaborar. Aqui está aquela que põe-se à disposição. Tudo isso está englobado quando Maria diz: Aqui está a serva do Senhor. Meus irmãos e irmãs, esse pensamento do serviço é tão importante, tão impregnado na vida de Maria, que sempre o povo cristão reflete sobre esta condição do serviço.
e até para além do pensamento cristão. Vocês sabem daquele livro que vendeu milhares e milhares de cópias, chamado O Monge e o Executivo. Faz uma proposta assim, diz que na verdade aquele que manda deve colocar-se numa postura daquele que serve, e assim ele conquista, e assim ele pode muito bem liderar, e assim ele pode fazer produzir o grupo e até mesmo a empresa. É muito interessante este livro, O Monge e o Executivo. Tem também um outro livro muito lido, chama-se best-seller, livro mais lido, que é de um grande escritor norte-americano, Dale Carnegie, o qual também vendeu milhões e milhões esta obra, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E vocês sabem que tem uma edição recente, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Eu já estou pela metade. Aonde então aquela ideia retorna? É claro, atualizado aos tempos de hoje, aos meios de comunicação que àquela altura não se dispunha, quando ele editou pela primeira vez essa obra. E trata assim das coisas que você consegue ter sucesso de liderança à medida em que você se põe numa atitude de escuta, de compreensão, de influenciar alguém a partir de um gesto positivo. É claro que isso não é fácil, e é por isso que tantas vezes quem lidera prefere posturas mais rígidas, ríspidas, até mesmo violentas, para alcançar que a engrenagem da coisa funcione, para que não vire bagunça, para que não se torne uma anarquia, aquela repartição, aquele algo lá em que a gente possa estar responsável. Mas vejam como então o mundo próprio entende, pois, a ideia do serviço como alguma coisa relacionada de fato a, não digo reinar naquele conceito, mas a poder influenciar as pessoas de um modo positivo. Não usaria dizer dominar, mas a ter a influência que se torna suficiente para você então fazer com que qualquer que seja a obra seja eficiente. Isso, portanto, nos mostra como a presença de Maria de fato retrata isso. Maria Santíssima, a jovem de Nazaré, como lemos, que se torna a mãe da Igreja, a rainha dos apóstolos, aquela que é a mulher mais cultuada que existe no planeta, aquela de quem mais se escreveu, aquela de quem mais se pintou quadros, se esculpiu obras, aquela para quem mais se compôs poemas, cânticos. E nós podemos com propriedade dizer, Maria que reina aqui em Belém, onde então nós podemos fazer acontecer a procissão que mais reúne gente nesta festa mariana do Círio de Nazaré. Aqui em nossa Basílica Santuário, nas várias peças de mosaico veneziano que a adornam, tem a coroação. Vocês que estão aí podem olhar para o alto, olhem para o alto, assim, na direção dos olhos, acima do altar e acima da cúpula da ábside. Ábside se chama esta bacia, aonde está ali a meia bacia, onde está esculpida a casa de Nazaré. Mas não é esta hoje, é mais acima, que até a câmera está focalizando. Uma belíssima tela da coroação de Maria, aonde então Jesus a coroa
e os anjos que estão ao redor, fazendo homenagem, cantando, ovacionando a Virgem Maria, para então mostrar como no alto, mais alto desta Basílica Santuário, que é uma Basílica Mariana, reina a figura de Maria, Rainha do céu e da terra. Tudo isso para nós é também um testemunho, um exemplo de como devemos nos colocar, pois, ao serviço das pessoas. Nunca é demais, meus irmãos e irmãs, lembrar aquele ditado popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Ninguém quer uma pessoa na sua casa que todo tempo quer ser servida, mas gostamos de pessoas prestativas, de pessoas serviçais, de pessoas que de fato sabem fazer a diferença no modo de tratar e de servir também as pessoas. Como a gente gosta na casa da gente, quando a gente recebe alguém, por exemplo, sei lá, para almoçar, para alguma coisa assim, e que a pessoa é prestativa, ela se levanta, ela vai, leva os pratos, junta os copos, até alguém se põe na pia para lavar, ajudar. Como isso cria um outro ambiente, não é isso? Bem diferente daqueles que só, como dizemos, empurram o prato. Pois é, aqui está então como ainda hoje esse espírito de servir faz bem. Todo mundo gosta e provoca para nós uma boa impressão. Se isso então agrada as pessoas, deve agradar muito mais o coração de Deus. Por isso então ele amou Maria Santíssima, a qual, acolhendo o projeto dele, chamou-se a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Meus irmãos e irmãs, que naquele tanto de serviço que nós prestamos a alguém, e muitas vezes em situações muito difíceis e até complicadas, pensem, por exemplo, quem serve aos idosos, quem serve aos doentes, quem os trata, quem os cura, quem os lava, quem os limpa. Como isso é importante, e especialmente aos olhos de Deus, esse trabalho é recompensado. Vamos, pois, em base ao testemunho de Maria, renovar também nós o nosso desejo de servir. Lembrando-nos, quem não vive para servir, isso não serve para viver. Vamos fazer um instante de silêncio, contemplando Maria Santíssima, a serva do Senhor.